Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, professor e gestor acadêmico do Que Concursos. Edital publicado, notícia aqui para você. Dessa vez o edital é do Ministério da Educação, que abriu um concurso para mais de 200 vagas, vencimentos que giram em torno de R$ 7.000, um edital que não tem nada muito diferente para quem estuda nessa área de educação. Vamos lá, vamos conhecer o edital, vamos conhecer os tópicos, vamos ao que interessa. O órgão, como eu acabei de dizer, é o Ministério da Educação. E a escolaridade é nível superior, e aqui tem uma questão importante, que é qualquer graduação. Qualquer graduação reconhecida pelo próprio MEC está valendo. Então tem muita gente que tem preocupação sobre curso de tecnólogo, curso de duração de 2 anos, graduações, licenciaturas. Aqui qualquer nível superior reconhecido pelo MEC, você está em condições de prestar esse concurso. Continuando. O cargo é técnico em assuntos educacionais. Na verdade, esse cargo é um cargo administrativo. Você não vai exercer a função de educador propriamente dita, porém, você vai perceber que as matérias da prova, elas entram tanto em legislação educacional quanto em conhecimentos de educação. Então, é como se fosse um técnico administrativo de ministério, faz o trabalho burocrático administrativo, só que dessa vez vinculado ao MEC, vinculado à educação. A gente sabe muito bem que o MEC ele regulamenta o ensino no Brasil, né, em todos os seus níveis e vai descendo dos governos subnacionais. Então, basicamente é isso. Basicamente é uma função administrativa vinculada à educação. Continuando, a banca organizadora é a boa e velha CESP-Sebrasp. Bom, se você não está acostumado com a CESP-Sebrasp, todas as especificidades da CESP-Sebrasp, ela tem um padrão de questões assertivas, né? Questões do tipo certo e errado. Uma questão certa um ponto, uma questão errada anula uma questão certa. E se você deixar em branco, nada muda. Então, se você, por exemplo, acertar 90 questões, deixar 30 em branco, sua pontuação é 90. Se você acertar 90 e errar 30, sua pontuação é 60. Se você acertar 90 questões, deixar 15 em branco e errar 15, sua pontuação é 75. E a Sebrasp, ela também tem organizado várias provas múltipla escolha. Então tem que ficar atento porque existem essas modalidades na Sebrasp. Bom, vamos a uma parte muito importante aqui desse anúncio, né? Uma parte muito importante desse edital publicado, que são as vagas. 220 vagas efetivas, distribuídas da seguinte maneira: 165 vagas para ampla concorrência, 11 vagas para deficiente e 44 vagas para negros, autodeclarados pretos e pardos. E aí, tanto a vaga para deficiente quanto a vaga para negros, previsão legal, né? Então, não existe ainda aplicabilidade para esse cargo. Uma discussão que acontece em Brasília de vagas para povos originários e para transexuais. Existe essa discussão ela é uma discussão que está colocada na mesa, existem prós, contras. Para esse concurso, na verdade, são apenas e tão somente as vagas previstas em lei para portadores de deficiência e pretos e pardos, criando a componente negra da sociedade. Perfeito? Bom, os vencimentos, aí, quando a gente fala de vencimento, a gente fala de salário base e gratificações, né? Chegam a 6.913. Porém, temos que ficar atentos. Existe uma política declarada da ministra Esther, que é a ministra da Inovação e da Gestão Pública, de valorização progressiva do salário desses cargos técnicos de nível superior. A ministra ela fez vários pronunciamentos, né? Mas, em particular, ela fez um pronunciamento há cerca de 3 semanas. Eu acompanhei como professor do Q, junto com os nossos colegas da Folha Dirigida, e ela dizia claramente que existe um projeto do governo federal de valorização permanente desses cargos auxiliares de nível superior, inclusive vários cargos de nível médio. Ela dizia que a intenção do governo era migrar para nível superior, ou se não, você valorizar os concursos de nível superior como esse. Aí, atenção quanto à lotação. Bom, na verdade, para prestar esse concurso, você tem que estar disposto
morar no Planalto Central. Afinal de contas, você trabalha na própria sede do Ministério da Educação, que fica em Brasília. Então, as vagas não são descentralizadas como outros órgãos, né? Existe uma situação de você prestar concurso para ministério ou para autarquia, que a sede fica em Brasília, a sede no Rio de Janeiro, sede em São Paulo, porém você tem vagas descentralizadas. Nesse caso, não. Nesse caso, não, porque a educação ela é muito específica, né? Então, você tem a estrutura hierárquica da educação, que é o Ministério da Educação, as secretarias estaduais, secretarias municipais, conselhos municipais e conselhos estaduais. Repasse de verba, Fundeb, Fundef. Então, a estrutura da educação em particular faz com que você não tenha representações regionalizadas no MEC. Então, você precisa morar em Brasília. Se você quiser, o custo de vida de Brasília é alto, mas é uma cidade muito bem estruturada, tem os prós e os contras. Vamos agora para as matérias. E aí você vai perceber que as matérias que estão apresentadas nesse edital é uma mistura de matérias que você já estuda e matérias específicas de caracterização desse tipo de cargo, né? Existem matérias básicas, específicas. O edital ele deixa muito claro que você precisa ter uma pontuação média nas básicas e nas específicas. Sugiro fortemente que você entre agora no site da Folha Dirigida, que é do grupo do Que Concursos, para que você leia particularmente as notícias sobre esse edital e o detalhamento dessa montagem de pontuação para essa prova. Quais são as matérias básicas? Língua portuguesa, legislação e ética na administração pública. Quando se fala dessa legislação, são legislações concernidas à vida do servidor, quase ali direito administrativo e código de ética do servidor público do Poder Executivo Federal, que a gente tanto trabalha, que a gente tanto desenvolve nas aulas, né? Então, ética na administração pública é o código de ética do servidor público do Poder Civil do Poder Executivo Federal. Legislação tem a ver com a vida do servidor e, portanto, tem direta relação com a vida funcional e o estatuto do servidor. Resolveram não chamar essa parte de direito administrativo. Direito constitucional, noções de administração pública, aí entra departamentalização, entra estrutura organizacional, gestão de projetos, processo decisório, tudo aquilo que nas minhas aulas, inclusive, você estuda sobre administração geral e pública. E, finalmente, atualidades, né, que é uma matéria, ela é bastante recorrente, ela é bastante presente nos editais da Sebrasp. Essa é a parte de conhecimentos básicos, eu diria que nada novo, né? Então, a administração é uma matéria que a gente já prevê aí nesses editais. A particularidade, ela está justamente na parte específica. Então, como ele não exige licenciatura e não exige, por exemplo, pedagogia, você vai perceber que aqui pode ter um complicadorzinho, por isso que você tem que estudar desde já. Você tem políticas públicas, que na verdade definição de política pública, planejamento estratégico, plano plurianual, ou seja, todas as ferramentas de implementação de política pública que caem em prova. E aí você tem as duas matérias específicas. Legislação educacional, começando pela LDB, começando pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, resoluções do próprio MEC e fundamentos da educação. Essa matéria, fundamentos da educação, ela concentra-se em teorias, em correntes, educação tradicional, educação contemporânea, iluminismo, nacionalismo pedagógico, modelo soviético, modelo cubano, modelo americano, modelo chinês, influência do freirianismo, influência de Anísio de Teixeira, e que a gente ficaria um tempão alinhando isso, né? Então, essas duas matérias, legislação educacional e fundamento da educação, é o que a gente tem como, digamos, matérias mais específicas. Para a gente passar régua, estou à sua disposição, né? Nós teremos tanto eventos, por de novo aqui a tela, para a gente fazer um recapitula final. Então, pode me procurar no meu Telegram, prof.luiz.rezende, Luiz com Z, Rezende com Z, nas redes sociais do QC, estamos à disposição. Perfeito? Vou pôr só a tela de novo aqui para apresentar para você mais uma vez as informações mais importantes. A gente passar régua, o que eu diria para você? Eu diria que se você mora em Brasília ou se você sonha em trabalhar na educação, vale a pena. Afinal de contas, as informações aqui básicas, né,
salário, vencimento chegando a quase 7 mil, morando em Brasília, 165 vagas para ampla, 11 para deficiente, 44 para negros, Sebrasp, nível superior. Perfeito? É o que concursos com você até a sua aprovação. Muito obrigado.